Somos chamados por Jesus para que sejamos testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus, para que sejamos anunciando esse Evangelho de Cristo Jesus. Hoje à noite nós queremos falar sobre as formas de testemunhar e também o poder que o Senhor nos concedeu para que possamos testemunhar. Temos que lembrar que nós somos influenciadores, né? Por que eu estou dizendo que nós somos influenciadores? Porque nós temos a oportunidade de conversar com pessoas, falar com pessoas, mostrar o caminho para as pessoas, orientar as pessoas. Nós somos influenciadores. Então nós precisamos usar dessa nossa influência para que as pessoas, olhando para nós, vejam em nós o Evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos, né, de estar sempre atento, porque tudo que nós fazemos e tudo que nós falamos, sempre tem alguém que está nos vendo, né? Além de Deus que nos vê todo o tempo, né? Queremos lembrar de duas figuras. Primeiro, daquele pai, né, que estava andando na praia, né? E quando ele olha para trás, ele viu o seu filhinho que vinha, né, tentando pisar exatamente nas pegadas do seu pai. Só que a perninha era curta, então ele tinha que dar um pulinho, mas ele quase caía, mas ele ia pisando exatamente nas pegadas do seu pai. Então nós precisamos de prestar muita atenção nas pegadas que nós estamos deixando, né? Para que aqueles que vierem atrás de nós, onde eles estão pisando, né? Isso olhando para a criança. E também uma outra figurinha assim que eu gosto também é de criança também, né? Que pastor, né, principalmente pastor igual a mim, né, eu gosto muito de fazer serviços também, né, manuais. E o pastor estava fazendo serviço manual, ele estava pregando, né, ele estava pregando ali, martelo, prego, né, e tal, e o menino estava olhando, né. Aí o pastor ficou, aquele menino todo aquele tempo olhando, falou: por que você fica olhando, menino? Ele disse: é que eu quero saber o que é que o pastor fala quando ele martela o dedo, né? Então, sempre tem alguém querendo saber qual vai ser a sua reação diante de uma situação. Aquele menino queria saber o que é que o pastor falava quando ele martelasse o dedo, né? Então, tem muita gente, quando você tropeça, tem alguém por perto para ouvir o que é que você diz, né? Se você diz assim, ó, bendita pedra que está no meu caminho, né? Ou se é outra coisa, né? Ou se, né, machucou o dedo, né? Glória a Deus, né? Porque eu tenho dedo, né? Porque se eu não tivesse dedo, não teria machucado, né? Eu não sei se é assim que acontece com você, mas são essas coisas que demonstram realmente como está o nosso coração. E é nesses momentos, né, de improvisos que sai realmente aquilo que está guardado lá dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, né? E nós precisamos entender que tem duas formas de nós testemunharmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro deles é testemunhar com a vida, né? Testemunhar com a vida, a maneira de você ser, né? A maneira de você agir, você está testemunhando, né? Assim como você lá no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, né? No seu agir também para com as pessoas vão logo identificar quem você é. E se a pessoa observar que você é um servo de Deus e não tem uma atitude, ela fala assim, mas puxa, eu pensei, né? Imaginava outra coisa, né, a respeito dessa pessoa, né? Ou se a pessoa fala tanta abobrinha, né? E você não sabe que ela é um cristão. Um dia ela fala assim, mas eu também sou evangélico. Você fala assim, meu Deus do céu, que coisa, né? Porque nós precisamos entender que, como discípulos de Cristo Jesus, nós estamos sempre testemunhando do Evangelho de Jesus Cristo, no nosso jeito de ser e também na nossa maneira de agir, né? Testemunhar não é algo que nós fazemos, que nós preparamos, né? Mas é aquilo que nós somos, né? Não adianta nada você querer fazer uma coisa que você não é. Testemunhar é demonstrar exatamente aquilo que nós somos, ou aquilo que você é. A vida de um discípulo de Cristo fala mais alto do que as suas próprias palavras, né? Tinha uma irmãzinha
Tem uma irmãzinha lá em Fartura que ela gostava dessa expressão e sempre falava, né, pra gente, né? O que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo, né? Porque às vezes você está fazendo uma coisa e está falando outra, ou está falando uma coisa e fazendo outra, né? Então tem que haver harmonia entre aquilo que você diz, né, e aquilo que você faz. Não podemos deixar cair, né, no descrédito. Porque quando nós, como discípulos de Cristo, caímos no descrédito, não sou eu que caio no descrédito apenas. Não é, vamos dizer, a minha família, né? Mas é o Evangelho de Cristo Jesus. Mas agora, quando nós ouvimos alguém falar bem de um servo de Deus, né, nós ficamos felizes, né? Outro dia eu fiquei muito feliz, né? Porque uma pessoa fez uma referência para o Nicolas, né? Falou assim: ô Nicolas, você é filho do pastor Gilmar, você está bem de pai, hein? Eu falei: então você, por favor, fica bem de filho também, né? Então, porque é gostoso, mas isso não exalta a mim, glorifica o nome do Senhor nosso Deus, porque nós servimos e estamos para servir ao Senhor nosso Deus, e queremos que Deus seja exaltado e glorificado através das nossas vidas, não para que nós nos sintamos o tal, não, para que Jesus seja glorificado, né? Para que eles entendam que a palavra que nós estamos pregando, essa palavra mesmo nós temos procurado viver no nosso dia a dia, temos procurado praticar essa palavra no nosso dia a dia. E Jesus chamou a atenção, né? Vamos lá em Mateus, capítulo de número 23, Mateus, capítulo de número 23, de 1 a 4. Mateus 23, o verso 1 ao verso de número 4. Então falou Jesus às multidões, aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos não, nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Então Jesus está aqui, né, dizendo: olha, aquilo que os escribas e fariseus estão ensinando, vocês ouçam, porque é um ensinamento que vem da palavra do Senhor nosso Deus. Ouçam isso e guardem nos seus corações. Olha, mas, por favor, não façam como eles. Sejam diferentes deles. Sejam obedientes à palavra. Vivam a palavra no dia a dia. Porque eles fazem e cumprem as leis na vida tão somente para aparecer, mas não para exaltar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Então, nós precisamos, né, ouvir a palavra do Senhor, reter essa palavra do Senhor, nosso Deus, nos corações, mas jamais seguir os homens, seguir sempre a Cristo Jesus. Porque se nós estivermos seguindo a homens, nós vamos nos decepcionar. Mas se nós estivermos seguindo a Cristo, jamais entraremos em decepção. Agostinho disse, né? Pregue o evangelho em todo tempo. Se precisar, use palavras. Olha só, né? Pregue o evangelho de que forma? Vivendo no seu dia a dia. Você não precisa nem falar, né? Se você estiver vivendo o evangelho, as pessoas vão perceber que você é um servo de Deus, né? O pastor Billy Graham disse que a maior necessidade do mundo hoje é de cristãos com maturidade espiritual e que não somente tenham professado a sua fé em Cristo Jesus, mas que vivam essa fé dia a dia. Porque não adianta nada você fazer a sua pública profissão de fé, não adianta nada você ter sido batizado na igreja, não adianta você ser membro da igreja se você não vive essa palavra no seu dia a dia.
se você não coloca essa palavra em prática no seu dia a dia. Isso é que faz a diferença na nossa vida, isso é que faz a diferença na vida da igreja, isso é que faz a diferença no Evangelho sobre a face da terra. Nós somos chamados para testemunhar, e testemunhar com a nossa própria vida, né? Para que a nossa vida, né, o nosso viver diário, seja o ensino da palavra do Senhor nosso Deus. A vida de um discípulo fala mais do que as suas palavras, né? O nosso irmão William Hayden afirma, né? Uma grama de testemunho vale mais do que uma tonelada de propagandas, né? Às vezes, um testemunho seu diante de uma pessoa vai falar muito mais do que toda a propaganda que você fizer, né? E é tão gostoso quando você ouve alguém dizendo, né? Olha, eu sou da igreja, né, do fulano de tal. Ah, olha, essa pessoa realmente é um servo de Deus. Me admiro muito da vida dessa pessoa, né? Não tem dinheiro muitas vezes, né? Não tem aquela casa maravilhosa, esplêndida, mas tem um testemunho de vida que fala muito, muito alto. E os irmãos sabem o que eu estou falando, porque nós temos muitas pessoas, né, que fizeram a sua história aqui nesta cidade, deixaram a sua história aqui nesta cidade e que foram membros desta igreja. E que foram pessoas simples, mas que tiveram uma vida, né, que deixou exemplo. E se nós fôssemos citar hoje, citariam essas pessoas como exemplo de dedicação ao Evangelho, de amor ao Evangelho, de testemunho, de vida cristã aqui na nossa cidade. Assim como fizeram os discípulos, né? Viveram para a glória do nome do Senhor nosso Deus. A vida deles era uma vida de um verdadeiro cristão, servindo ao Senhor nosso Deus. A segunda forma de testemunhar, né, nós já citamos aqui, estamos citando também, é com palavras, né? E é pregando o Evangelho. Na grande comissão, né, lá de Marcos 16:15, vamos abrir lá em Marcos? Marcos 16:15. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele apareceu aos discípulos, apareceu a muitas pessoas, né? E quando ele se reúne com os discípulos ali no finalzinho, antes dele subir para o Pai, ele fala com os discípulos, né? O versículo 15, e ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vou ler novamente: ide, só a parte final, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa responsabilidade de testemunhar, de falar de Jesus para as pessoas, né? Esse é o nosso compromisso, de dizer quem é Jesus, qual a finalidade e o que Jesus veio fazer aqui sobre a face da terra, né? Paulo, lá em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, vamos lá também. Hoje nós vamos movimentando nossa Bíblia. Carta de Paulo a Timóteo. Timóteo está lá mais no final da Bíblia, né? Timóteo, capítulo de número 4, o verso de 1 a 5. Eu vou ler também todo esse texto com os irmãos. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. É a fidelidade e o zelo na pregação. Olha o tema que foi colocado para esses versículos. Fidelidade e zelo na pregação. Olha como que Paulo fala conosco como discípulos de Cristo para levarmos a palavra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Ah, mas não deu oportunidade para eu pregar. Ah, eu não consegui. Encontre um jeito de falar da palavra.
Ah, mas agora não era oportuno, a pessoa estava visitando, eu fui fazer uma visita para ela, eu encontrei com ela na rua e tinha algumas pessoas juntos. Paulo não está perguntando para você se você se sente bem naquele lugar para pregar o Evangelho, ou se as pessoas que estão ali vão se sentir bem de você falando o Evangelho ou não. Ele está dizendo assim, ó, fala o Evangelho. Prega o Evangelho, porque talvez você não terá uma outra oportunidade de falar do Evangelho para essa pessoa. E você já imaginou se você deixa de falar do Evangelho para alguém e essa pessoa, passado algum tempo, você descobre que ela faleceu e que você perdeu a grande oportunidade de falar do Evangelho para essa pessoa? E se outra pessoa não falou? Como ficou a situação dessa pessoa? Então é por isso que Paulo nos chama a atenção para nós preguemos o Evangelho, né? Preguemos a palavra. Quer que seja oportuno, quer não, fale da palavra. Encontre um ganchinho para você falar. Corrige. Ah, mas eu não posso corrigir porque é tão amigo, é tão próximo. Ah, mas é mais velho do que eu. Corrige com amor, mas fala. Não deixa a pessoa continuar no erro. Não deixa a pessoa continuar pecando. Não deixa a pessoa continuar se desencaminhando. Repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, mas faça isso, né? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o bom trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Nós temos que fazer isso porque nós estaremos assim cumprindo com o nosso chamado, com a nossa vocação de pregar o Evangelho. Pastor, mas pregar o Evangelho, tudo isso? É tudo isso aqui. Temos que ter essa autoridade, temos que ter essa responsabilidade de corrigir, de repreender, de exortar, é lógico, e com longanimidade, né? Com carinho, com zelo, mas é nossa responsabilidade. E qual é o conteúdo da nossa pregação, né? Qual é o conteúdo? O conteúdo da nossa pregação é a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos sempre estar falando da palavra do Senhor, o nosso Deus. E dentro desse assunto, assim, de estar falando da palavra do Senhor nosso Deus, vamos dizer quem é o Deus que você crê. Quem é o Deus que nós cremos, né? Uma vez eu tive uma conversa séria com uma pessoa para explicar para ela qual era o Deus que ela acreditava e que eu acreditava também. Porque ela dizia para mim que ela acreditava no Deus que era o Deus de todo mundo, né? Não, espera um pouquinho. O meu Deus não é o Deus de todo mundo, não. Então as pessoas precisam saber qual é o Deus que você crê. Porque a maioria das pessoas usam e falam o nome de Deus, e muitos usam o nome de Deus em vão. Nós não usamos o nome do nosso Deus em vão. Por que motivo? Por causa do temor que nós temos ao nosso Deus. Então ele não é o Deus de todo mundo. Até teve um tempo que existe uma expressão que estava na mídia, né? Deus é pai, não é padrasto, né? Olha que coisa mais feia, usando para Deus isso, né? Não, meu Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas, é o Deus criador de todas as coisas, né? E quem somos nós para Deus? Né? Temos que mostrar, dizer para as pessoas quem somos nós para Deus. Quem é Jesus? Afinal de contas, quem é Jesus para você? Né? O que ele fez por você? Essas coisas são básicas para nós, no nosso dia a dia, no falar de Jesus. Quem quiser ser salvo, o que precisa acontecer? Né? Você tem que falar para a pessoa, quem é o seu Deus? Meu Deus é o Deus criador de todas as coisas. Né? Quem é Jesus? Qual a finalidade da morte, da ressurreição de Cristo Jesus? Por que Jesus morreu lá na cruz do Calvário? Opa, perguntaram para Pedro, o que eu preciso fazer? Pedro diz, arrependei-vos e crede no Evangelho de Cristo Jesus. Se não houver arrependimento, não tem salvação, não tem perdão de pecados. Então não adianta nós queremos pregar o Evangelho para as pessoas e simplesmente trazê-las para perto de nós e deixá-las vivendo do jeito que elas estão. Não,
Você precisa vir para o Evangelho, se arrepender do seu pecado e deixar o seu pecado. Porque senão, não vai resolver nada. Você vai estar se enganando a você mesmo. Então, você precisa conhecer a Jesus, né? Essa é a nossa pregação, a palavra da nossa pregação. Conhecer a Deus, Criador, sustentador de toda a criação, Deus soberano. Conhecer a Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio e se entregou e foi colocado lá na cruz do Calvário por causa dos meus pecados, dos teus pecados. E não existe nada que possa nos levar de volta a Deus se não for o Evangelho de Cristo Jesus. Se não for Jesus, a sua morte lá na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Nós temos que crer nisso, senão nós não chegamos ao Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só tem essa maneira de chegar até Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E essa tem que ser a nossa pregação. E nós só podemos chegar se nós nos arrependermos dos nossos pecados e cremos que os nossos pecados estão colocados todos lá na cruz do Calvário. E nós precisamos nos arrepender. Vamos lá agora lá para Paulo nos fala lá em Hebreus 10, 9 a 13. Paulo fala a respeito de como é que isso acontece no coração da pessoa. Vamos lá. Romanos 10, de 9 a 13. Desculpe, eu falei o quê? Romanos. Vamos para Romanos. É Romanos, desculpe. Romanos, capítulo 10, de 9 a 13. Como eu vou tomar uma água aqui? Romanos 10, de 9 a 13. Quem já encontrou aí, por favor, leia para mim. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Então, o que é que Paulo está nos dizendo? Como é que isso acontece na vida de uma pessoa quando ela ouve o Evangelho? E o que precisa acontecer na vida de uma pessoa quando ela ouvir o Evangelho. Então vamos lá, no versículo de número... com a sua boca você confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Né? Você conversa, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Né? E com a sua boca você confessa, e com o coração você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso fica guardado ali no seu coração. E você confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Aí ele diz, né? Porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Então, você crê com o coração e confessa com a boca. No versículo 11 diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aquele que crê no Evangelho, ele não vai ser confundido. Isto é, ele não vai ser enganado, jamais. Ele tem direito à salvação e à vida eterna. No versículo 13 ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, olha a oportunidade que a pessoa precisa ter, né? De invocar o nome do Senhor, para que ele seja salvo, através do confessar com a boca e crer com o seu coração. E como que isso pode acontecer? Se não nós pregarmos e a pessoa ouvir. Lá no versículo, capítulo 10, verso 17. Quem vai ler aí agora, por favor? Mais um versículo aí. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
Então, como é que a pessoa vai crer? Através da pregação. E quem é que vai pregar? Os discípulos de Cristo Jesus. Nós temos esse compromisso de pregar, até que, pastor, mas já falei tanto para essa pessoa, não se converteu ainda. Continua, para de pregar? Não, continua pregando, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não pare de pregar, não pare de falar, porque a fé vem pela pregação do Evangelho, né? Um dia aquela sementinha vai, né? Como é que a semente germina, né? Vai germinar aquela semente e vai crescer aquela semente, mas para isso nós precisamos continuar pregando, como disse o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, né? Exortando, ensinando, ali, né? Em cima, todo o tempo, falando do Evangelho de Cristo Jesus. Então, nossa missão, como discípulos de Cristo Jesus, é testemunhar através da palavra. E essa palavra, o Evangelho de Cristo Jesus, falando de Jesus e levando as pessoas a tomar uma decisão. Porque às vezes também o que acontece é que nós até falamos de Jesus, mas não damos a oportunidade para a pessoa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dela. E ela precisa tomar essa decisão. É como na oração que você vai fazer por uma pessoa quando ela quer uma oração para encontrar um emprego, ela quer uma oração porque tem alguém enfermo na família, ou uma oração porque ela está enferma, mas ela tem que fazer aquela oração crendo que Deus vai fazer essa obra na vida dela. Então ela ora junto com você. E da mesma forma como você fala de Jesus, você tem que dar oportunidade para a pessoa. Você já confessou Jesus como Salvador da sua vida? Você vai, sabe que eu não sei? Não sei. Você não gostaria de confessar isso agora? E dizer que Jesus é o Senhor da sua vida? E como é gostoso quando você dá essa oportunidade para a pessoa se sente naquele momento de uma decisão na vida dela em relação a Cristo. E quando você ora com a pessoa, você já ora e diz: olha, Senhor, está aqui essa pessoa que entregou a sua vida ao Senhor, se arrependeu dos seus pecados, e que nós pedimos que o Senhor escreva o nome dela lá no livro da vida, porque ela aceitou o Senhor. Que festa, que alegria, O que a Bíblia diz? Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Quando uma pessoa aceita Jesus, acontece uma festa lá no céu. Você é um festeiro lá do céu. Não são os anjos que fazem a festa lá no céu. É você que dá um motivo para os anjos fazerem a festa lá no céu. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Quando alguém conhece o Evangelho de Cristo Jesus, quando alguém aceita o Evangelho de Cristo Jesus, confessa com a sua boca, crê com o seu coração, acontece uma festa lá no céu, e é você que promove essa festa lá no céu, através da proclamação da palavra do Senhor, o nosso Deus. E o maior obstáculo do Evangelho, amados irmãos, por incrível que pareça, não é o diabo. O maior obstáculo para o Evangelho não é o diabo, é o silêncio dos cristãos. É o nosso silêncio que é o maior obstáculo para que as pessoas aceitem o Evangelho, porque nós deixamos muitas oportunidades passar e não falamos do Evangelho de Cristo Jesus para as pessoas. Um testemunho completo do Evangelho é aquele que tem o testemunho da vida e também o anúncio e a pregação do Evangelho. Que você possa, como discípulo de Cristo Jesus, testemunhar dessas duas formas, com a sua vida, mas também falar do Evangelho para as pessoas e dar a elas a oportunidade de confessar a Jesus como único e suficiente Salvador. Ainda que você nunca mais encontre com essa pessoa, ainda que você nunca mais veja essa pessoa, mas você pode ter certeza que se ela confessar Jesus, um dia você vai encontrar com ela lá na eternidade. Lá na eternidade, Quantas pessoas, Eu não sei se você já teve essa oportunidade, Mas aconteceu comigo, caso de eu encontrar uma vez só com a pessoa. E eu falar do Evangelho para a pessoa aceitar Jesus, e eu nunca mais me encontrar com essa pessoa. Mas eu tenho certeza, que um dia nós nos encontraremos lá na eternidade. Eu falei para os irmãos daquele trabalho que nós fizemos com as crianças, lá em Cerqueira César, num bairro, bem simples, onde as crianças decidiram
servir a Jesus, confessaram Jesus como o único e suficiente Salvador. E depois eu saí de ser criança, nunca mais vi essas crianças, né? Mas elas conheceram o Evangelho de Cristo Jesus e minha mãe depois ficou sabendo a respeito delas. E eu tenho certeza que quando nós nos encontrarmos lá na eternidade, elas estarão lá, porque elas confessaram Jesus como o único e suficiente Salvador. E como é gostoso, né? Essa coisa de você evangelizar, porque Paulo se sentia em relação a Timóteo como se Timóteo fosse seu filho na fé. E quando você evangeliza alguém, essa pessoa se torna seu filho na fé, né? Você continua sempre cuidando, amando, indo ao encontro, querendo saber como é que ele está e encaminhando para que ele não se perca nessa caminhada. E é tão gostoso isso, né? Agora eu me lembrei até de um fato que assim, né, marca muito a vida da gente, porque você faz as coisas e você faz e você acaba se esquecendo, e esquecendo também do rostinho das pessoas, porque quando são crianças e adolescentes, tem um rostinho, depois amadurece um pouquinho e muda. E uma vez eu cheguei num lugar, né? Eu cheguei num lugar e vieram algumas já moças, né? Não eram mais adolescentes nem crianças, eram moças, né? E elas vieram, ô Gilmar, vieram me abraçando. E eu falei assim, meu Deus do céu, quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Aí elas perceberam que eu não estava entendendo. Falaram, pastor, o senhor não se lembra de quando nós, o senhor ia, né? Lá, porque eu trabalhei também na igreja de Avaré, lá na igreja de Avaré, lá no Bom Sucesso, que o senhor ia levar o evangelho para aquelas crianças lá. Então, nós cantávamos lá, eu sou fulano, meu Deus do céu, né? Mas que gostoso que é você encontrar com aqueles que conheceram o Evangelho, foram transformados pelo Evangelho, né? Que conhecem, que vivem agora o Evangelho. E pode festejar quando encontra com você, porque nós somos parte da família de Cristo Jesus. Amém? E por último, irmãos, o poder para testemunhar, né? Nós não testemunhamos simplesmente, né? Como aquele diz, eu não posso testemunhar porque eu não vi a briga, né? Eu não vou testemunhar porque eu não quero saber de compromisso, eu não quero saber de encrenca com ninguém, né? Mas não é esse testemunho que nós estamos falando. Quando nós estamos falando a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, nós estamos falando de um testemunho que tem outra natureza, né? Que tem a natureza de Cristo Jesus, que tem a natureza da ação gloriosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Observe, os irmãos, que quando Simão viu os discípulos orando pelas pessoas, e as pessoas sendo curadas, e eles orando pelas pessoas, e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele ficou todo empolgado e falou assim, vende para mim esse poder aí, né? Eu preciso de receber, se eu queria fazer isso na vida das pessoas. Afinal de contas, eu vou conseguir ganhar um bom dinheiro com isso e vou ver muita gente feliz, né? Aí os discípulos repreenderam, disseram, não é esse o caminho, né? Porque lá em Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então esse poder que nós recebemos para testemunhar não é um poder só de ter visto, ou de conhecer a Bíblia, ou de ter lido na Bíblia, né? É poder do Espírito Santo de Deus em nós, que age através de nós, com poder para impactar a vida da outra pessoa, para que ela realmente se arrependa dos seus pecados e confesse Jesus como único e suficiente Salvador. Então a natureza desse poder não é natureza humana, de conhecimento humano, do intelecto humano, do conhecimento humano, da inteligência humana, da sabedoria humana, né? Esse poder é espiritual, esse poder vem do Senhor, o nosso Deus, é divino, né? É algo de Deus em nós e sobre nós, né? Não vem de nenhum homem, ninguém pode nos dar isso, só o Espírito Santo de Deus, né? E nós temos que entender, amados, que esse poder, ele é imprescindível, ele é insubstituível. É como
quando nós vamos pregar o Evangelho ou vamos ministrar a palavra, né? A gente, quando vai ministrar a palavra, a gente sempre tem muito temor, né? E muito tremor, porque você vai falar a palavra de Cristo Jesus. E essa palavra, ela precisa ser falada de forma que as pessoas entendam, que as pessoas compreendam, que as pessoas se alimentem dela. E a única pessoa que pode fazer com que essa palavra chegue aos corações é exatamente quem? O Espírito Santo de Deus. Porque senão ela é uma palavra de homem. Lá na biblioteca, a Bíblia é um livro de história do povo judeu. Mas na mão de um cristão, na mão de um servo de Deus, ela é poder. Ela é glória. Ela é presença de Deus. Ela é palavra de Deus. E para nós pregarmos, nós precisamos estar ungidos e estar debaixo desse poder, da ação gloriosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque senão fica igual aquele jovem que eu já falei para os irmãos, pregou, aí o pastor perguntou, mas de onde você tirou esse sermão aí, né? De onde você tirou esse estudo? Ele falou, daqui. Mas você só poderia ter saído daí mesmo, né? Porque olha, foi completamente vazio. Foi completamente xoxo, né? Bateu para todo lado, mas não atingiu o coração das pessoas. Por quê? Faltou essa natureza espiritual da ação de Deus na nossa vida, né? No nosso dia a dia. E nós precisamos sempre pedir, Senhor, eu quero que o Teu Espírito Santo me use. Eu quero que o Teu Santo Espírito me leve a pregar a palavra. Quero que o Teu Santo Espírito me conduza às pessoas às quais eu tenho que pregar essa palavra. Porque não pode ser uma palavra que eu vou falar de qualquer forma. Tem que ser uma palavra que toque o coração das pessoas. Não para que eu me glorie a respeito disso, mas para que Deus seja exaltado e glorificado e para que a pessoa sinta o que é o poder de Deus, a ação de Deus na sua vida. E nós, como cristãos, para pregar a palavra, precisamos, né, dessa natureza espiritual do Senhor nosso Deus, né? Esse poder para testemunhar, que é o poder de Cristo Jesus. Quando Estevão estava lá sendo apedrejado, ele poderia ter sido morto ali por causa do Evangelho de Cristo Jesus, e as pessoas estavam olhando para ele, vendo ele morrer ali, mas não, mas ele, sendo apedrejado, ele dizia, eu vejo os céus abertos, e os anjos subindo e descendo, eu sinto a presença de Deus, e pediu ao Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Que era isso? Era dele? Não, só na ação do Espírito Santo ele poderia dizer isto, falar essas palavras. E nós precisamos, nosso testemunho, mas vamos, precisa ser testemunho de poder. E esse poder vem através do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus é a fonte, né, desse poder. E quem é o Espírito Santo de Deus? Isso é importante também que a gente saiba quem é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, né? Ele é chamado também de o Espírito de Deus. Vamos ver alguma coisa sobre o Espírito Santo de Deus, para nós concluirmos aqui? Eu acho que é importante, porque é Ele que vai dar essa direção, essa sabedoria, essa orientação, essa palavra de sabedoria, esse poder de convencimento, né? Porque quem vence o pecador do seu pecado, quem é? É o Espírito Santo de Deus. Eu estava uma feita na cidade, né, de Itaguaí, e estávamos lá preparando, nós íamos ter um culto ao ar livre, né? Então eu estava descarregando umas caixas de som na casa de uma irmã, né? E o vizinho dela saiu lá, não sei por que ele saiu aquele dia, né? Naquela hora, exatamente, falou aquelas palavras que ele falou. E ele, inclusive, foi na casa da irmã do Marcos, da Marta. E naquele dia o Carlos estava por lá, e o Carlos, nós estávamos conversando com o Carlos e mexendo nas caixas, né? E aí o vizinho falou para o Carlos, esposo da Marta, Carlos, eu acho que dessa vez eu vou me converter, hein? Eu falei para ele, não, fica tranquilo, meu querido. Quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo de Deus, não somos nós não, né? Mas ele guardou aquilo, com certeza, né?
Quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo de Deus, né? Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que a pessoa se converta. Não adianta a gente chegar lá e, né, querer colocar, ou como aquelas irmãzinhas que foi expulsar o demônio lá da pessoa, ele estava embriagado, né? Pegou a Bíblia e pá, pá, sai. E não é assim. O poder não está no livro, a Bíblia, o poder está no nome de Jesus, né? Na ação do Espírito Santo de Deus. Vamos lá para nós concluirmos aqui sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o Espírito é um só, e ele atua em nós e através de todos nós, que é o Espírito Santo de Deus. Também Romanos 8, 9. Vocês duas, a Edilene tem microfone aí, Elisete, me ajuda aí. Romanos 8, 9 agora. Alguém leia. Romanos 8, o verso de número 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Esse é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo e que habita em nós. Amém. Então, esse é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. E se ele não estiver em nós, nós não somos dele e não pertencemos a ele. Também Efésios 1:13. Esse eu vou ler. Efésios 1, verso 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo da promessa é o quê? É o selo. É o selo. Lembra que quando, na época dos reis, eles escreviam aquela carta, dobravam aquela carta, aí colocava lá uma massinha e depois chancelavam ali com o anel do rei, para dizer o quê? Que aquela carta era do rei. Era reconhecido que a carta era do rei porque tinha a chancela do rei. Nós temos o Espírito Santo como também o penhor da nossa salvação, também como a chancela, também como a garantia, e como ele diz aqui aos Efésios, né? Como sendo, 13, como sendo o selo, né? Fosse selados com o Santo Espírito da promessa. Esse é o selo. Você é salvo é porque você tem o selo do Espírito Santo de Deus na sua vida, e ele é fonte de todo o poder, toda a revelação para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. E amados, nós pregamos o Evangelho através do poder do Espírito Santo de Deus. Sem ele, jamais alguém vai se converter. Então, nós temos duas formas de testemunhar: com a nossa vida, com a pregação do Evangelho, e através do poder da ação gloriosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não é? O poder, não do homem, não da persuasão, não da palavra humana, mas do Espírito Santo de Deus. E eu que dou sempre exemplo, né, a respeito de pessoas humildes, né? Eu conheci uma pessoa que ela era uma pregadora da palavra do Senhor nosso Deus, um evangelista, e sabe como que ela fazia? Ela não sabia ler. Mas pastor, como é que ela não sabia ler? Bom, sinto muito, eu não sei. Mas ela não sabia ler. Mas o que ela fazia, também, como ela fazia, eu não sei. Ela chegava às vezes na praça, ela pedia para as pessoas, ela abria a Bíblia assim e falava assim: você pode ler esse versículo aqui para mim? E a pessoa lia o versículo e ela pregava para a pessoa naquele versículo que a pessoa tinha lido. Mas você não sabe ler, como é que você sabe pregar? Porque isso não é
do homem. Não é sabedoria do homem, é sabedoria espiritual, é poder de Deus, é poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do próprio Deus, é que é essa fonte de poder para anunciarmos o Evangelho. Se quisermos anunciar o Evangelho, temos que buscar do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. E nós concluímos Paulo dizendo, lá em 1 Coríntios 3, 16, 17, você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita a sua vida. Anuncie, proclame o Evangelho de Cristo Jesus. Faça a diferença no seu dia a dia. Seja um discípulo de Cristo Jesus verdadeiro, que anuncia a palavra do Senhor nosso Deus, através do seu testemunho, através da pregação e no poder e na ação do Espírito Santo de Deus. Amém?